estudem exatas, porque vai cagar a vida de vocês. Eu tirei 940 na redação e não passei. Oi, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou falar um pouquinho de como foi meu ano de 2022 no processo de evolução para eu prestar o Enem. Eu vou comentar um pouquinho sobre a minha evolução em questão de redação, linguagens, como foi todo o processo de estudo. Então, eu vou falar um pouquinho de como foi esse processo, essa grande evolução que eu tive em redação, em linguagens, em exatas. A gente abre uma aspas aí que eu vou comentar, que eu acho que é o problema de todo mundo, né, exatas. Mas eu não sou boa, não fui bem, não é uma... Espera, eu não leio tudo, então vou comentar tudo com vocês. Deixa teu like, se inscreva no canal e bora lá soltar essa vinheta. Tá, vamos lá, eu vou começar com o início do ano. Eu comecei no início do ano lá pra eu acho que eu comecei em fevereiro pra março o meu curso de redação. É um curso, eu tô fazendo propaganda aqui, uma publi de graça, né, porque é o melhor curso que eu já fiz na minha vida. Curso de redação da professora Joana Vieira. Ela tem online, gente, sigam ela no Insta também. E eu comecei o curso com a nota de 700, 720, às vezes eu tirava 600. E eu comecei com essa nota aqui. Eu vou mostrar pra vocês a minha evolução na redação. Que assim, gente, eu tenho uma redação aqui que eu tirei... Cadê? Que eu tô com a nota pirenta. 900. Tá. A minha redação, primeiramente eu comecei mudando a minha letra, que foi a primeira coisa que ela falou. Diminui a letra. Porque a redação, ela é... Gente, tem muita coisa, tem muitos tópicos pra gente organizar, né? Então, como é que eu vou colocar todos os tópicos fazendo uma letra gigante? Então a gente tem um tópico frasal, a gente tem... Frasal? Eu acho que eu não me lembro. Eu fiz pra eu ter o meu modelo de redação. Por exemplo, eu começava colocando o repertório e depois o contraponto, que era no entanto, ou entretanto, ou analogamente, que a gente faz a referência com o dado do repertório pra nossa redação. E aí depois eu vinha com ponto e colocava, por isso convém analisar. Esse por isso vem analisar era sempre. Por que por isso convém analisar? Que eu sempre colocava, porque eu tinha que colocar 2 pontos pra ser a minha ideia do repertório, pra ser a minha ideia, no caso, do parágrafo, pra ser a ideia do parágrafo 2 e do parágrafo 3. Que é, no caso, os 2 pontos que eu vou abordar na minha redação. E aí, ó, por isso, vírgula. Convém analisar os desafios, essa é a minha redação de 920, tá? Aqui já tava assim, ó, tchutchuca. Por isso, convém analisar os desafios para superar a superstição do uso de preservativos no Brasil, sendo estes. E aí eu colocava os 2 pontos que ia ser o meu assunto do parágrafo 2 e do parágrafo 3. Por isso convém analisar. Então, foi uma coisa que eu estabeleci na minha redação. Aí, se vocês quiserem estabelecer de vocês, pra mim não tem problema. E esse ano também eu vou prestar de novo Enem, tá, gente? Bom, isso eu estabeleci na minha redação. Diminuir a letra, porque a minha letra era um garrancho, e ficou essa belezinha aqui, ó. Estão vendo? Gente, outra coisa que eu estabeleci na minha redação pra chegar nesse 940, que foi a nota que eu tirei no Enem, tá, gente? Então, eu estabeleci o início, tipo, por exemplo, eu esqueci o nome das palavrinhas certas, tá? Logo depois, quando a gente começa o parágrafo, a gente tem a frase, uma frase.
por exemplo, outro sim, logo, conforme mencionado acima. Então foi outra coisa que eu estabeleci. Porque quando eu tava escrevendo a redação, no caso, eu não ia ficar pensando, ai, qual é que eu coloco? Então eu estabeleci o segundo parágrafo, que era a minha introdução 1, eu sempre colocava conforme foi mencionado acima. Então, é umas coisas que eu já fazia automático e eu não perdia tempo pensando. E nesse segundo parágrafo aqui, eu colocava outro sim. Às vezes eu mudava o segundo, não usava sempre outro sim, mas o conforme foi mencionado acima, eu usava sempre. Eu gostava. Sim, já era automático, eu não perdia tempo pensando, entendeu? Então, pra mim foi uma estratégia de eu não ficar pensando e manter aquele ritmo de estar escrevendo, porque, gente, o tempo é muito, muito rápido e parece que, assim, passa voando e tu nem terminou, ainda tem que passar limpo, é uma cagada toda. Tá, outra coisa que eu fui me acostumando a não colocar, por exemplo, frase simples depois do ponto. Eu esqueci o nome certinho, mas, por exemplo, desta forma eu usava bastante, mas eu usava bastante também sob esse viés, depois do ponto, para relacionar o dado histórico com o que eu ia explicar sobre esse viés, sobre essa analítica, sobre essa ideia aí de sobre. Desta forma também eu usava bastante, mas desta forma eu usava só quando eu ia terminando o parágrafo, entendeu? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, muito importante pra redação, prestem atenção na aula de história, porque eu sempre amei história, amei meus professores de história, eu amo até hoje, sou grata, entendeu? Eu amo história e aí isso me ajudou muito na redação, porque eu sempre colocava dado histórico no início e filósofos nos parágrafos. Por exemplo, no parágrafo 2, eu colocava um filósofo e no parágrafo 3 eu colocava alguma lei ou algum órgão. Então, outra coisa que eu estabeleci, parágrafo 2, eu usava um filósofo e parágrafo 3 eu usava um órgão. Tipo assim, eu usei aqui o IFAM nessa redação de 1920, que é sobre os indígenas. Eu tô falando sobre os povos indígenas, o IFAM. São coisas que eu fui estabelecendo ao longo do ano, entendeu? Que deram certo e eu sempre fazia desse jeito, só colocava as minhas ideias com o tema. Não era um modelo de redação pronto. É um modelo de redação que eu fiz, que eu me acostumei, que eu estabeleci. Como eu acabei de falar pra vocês, no parágrafo 2, eu colocava o filósofo pra contextualizar, né, pra colocar, tipo, dado histórico, assim, o filósofo, o que o filósofo pensa, e depois eu colocava sobre esse viés, entendeu? E no parágrafo 3 eu colocava algum órgão, tipo assim, alguma lei, entendeu? Tá, gente, terminando esse tópico aí de redação, que eu posso deixar em PDF aí, se eu conseguir, no link da descrição, ou vocês podem entrar em contato comigo que eu mando pra vocês algumas redações que eu fiz. E vou falar um pouquinho da minha evolução nas provas mesmo, assim, de linguagem. No início, gente, eu acertava, deixa eu ver, 25 questões de linguagens, 30 questões, no início do ano de 2022. E aí, final do ano, eu comecei a acertar 50 questões. Eu acertei até 55, 56 questões. Então, tipo, acertava um pouquinho mais da metade da prova. E matemática, eu não estudava. Tipo, caguei a minha vida. Foi isso que cagou na minha vida toda. De Enem, que eu não estudava matemática. Eu literalmente fazia a prova. Eu acho que o que me salvava era alguns pontos, uns pontos extras, mas eu não estudava, gente, eu não sei.
Eu nunca gostei de exatas, eu nunca estudei exatas. Tipo assim, eu acho que foi... Pra não falar que eu não estudava, eu vi o conteúdo do dia e tentava estudar. Em julho, eu comecei a assistir algumas videoaulas, eu também posso deixar aí na descrição que sim, gente, parece que o professor tava explicando para um jumento. E é assim que eu me sentia, porque era assim que eu era em exatas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um desabafo e, assim, foi difícil, foi muito difícil. Eu não tinha saúde mental, gente, eu não tinha saúde mental, o meu terceiro ano, eu não tinha saúde mental, gente, então, assim, estudem, é muita coisa, e hoje eu faço as provas da faculdade e fico assim, meu Deus, isso é uma prova humana, porque o Enem não é uma prova humana, tipo assim, é muita cabeça, tu tem que ser... Então eu não tinha saúde mental, tá? Então isso foi meio que um desabafo, falando um pouquinho da minha redação, porque a única coisa que eu era boa, e em linguagem também eu era boa, mas eu acho que não tem segredo, acho que tu tem que estudar. E eu também fazia muito exercício, eu tenho um vídeo aqui no canal também, vou deixar o card dele, que é como tu pode fazer, eu não levei isso adiante, mas isso aí é uma prática muito boa. Na verdade eu levo isso até hoje na minha faculdade, mas nunca segui de fato todo final de semana esse roteiro. Mas aí eu estudava e fazia exercício e via quantas eu acertava. Então, tipo assim, eu faço isso até hoje na faculdade, né? Vou encerrar esse vídeo agora. Deixa teu like, se inscreve no canal, o que vocês querem de conteúdo no canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!